Se você ainda não me conhece, eu sou a Belisa e aqui no canal todo mundo me conhece por B. E eu tenho falado muito aqui sobre autoestima para a glória de Deus. Nesse vídeo de hoje, então, eu vou trazer um tema aí que às vezes pode ser um pouco polêmico, que é: cristão, pode ou não pode fazer tatuagem? Já vou adiantar para você que eu tenho uma tatuagem e nesse vídeo de hoje eu vou te contar por que eu fiz essa tatuagem, quais foram ali as circunstâncias, o que ela significa para mim e também por que eu desisti de fazer outras tatuagens. Mas mais importante do que tudo isso, no final desse vídeo a gente vai ver o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. Em junho de 2018 eu fiz a minha primeira, e já adianto para você, única tatuagem, que é essa daqui que você tá vendo, né? Não sei se dá pra ver direito. Vou mostrar aí pra você. Essa tatuagem é a palavra unique. Na verdade, é o fonema dessa palavra em inglês que significa único ou única. Sabe no dicionário, quando você vê que tem uma partezinha escrita ali que vai indicar para você como que você deve pronunciar essa palavra? Pois é, esse é o fonema da palavra unique. Mas a primeira pergunta então é, né? Por que em inglês? Bom, simplesmente porque a palavra em inglês, o fonema dessa palavra em inglês é muito mais complexo, muito mais detalhado do que se fosse em português, né? Única. Então o fonema ficaria assim mais próximo do que realmente é a palavra escrita. E por isso então esse fonema em inglês, ele traz muito mais essa ideia que eu queria passar de definição. Essa tatuagem representa para mim então essa compreensão que eu comecei a ter. Foi, né, um processo longo. Eu conto até um pouco mais sobre isso no vídeo aqui do canal chamado Identidade. Mas foi o momento então que eu comecei a compreender que certas características que Deus havia colocado em mim quando me criou, que elas são especiais, que elas são únicas e que eu não deveria ter vergonha dessas coisas. E foi nessa fase então que eu comecei a me preocupar menos com o que as pessoas pensavam de mim, ou me preocupar menos em tentar ser alguém que as pessoas esperavam que eu fosse. Depois dessa tatuagem, então, eu queria fazer mais tatuagens. Já fiquei imaginando alguma coisa no ombro, ou nas costas, sei lá, tinha várias ideias. Eu ficava vendo desenhos, né, como referências aí, pesquisava profissionais que tinham traços bonitos, traços finos, porque eu já estava planejando fazer a próxima tatuagem. Mas foi aí que algumas coisas começaram a mudar no meu coração. Em janeiro de 2019 começou uma fase na minha vida em que eu comecei a intensificar o meu relacionamento com Deus. E mais do que isso, conforme o tempo foi passando, eu fui me aprofundando nesse relacionamento com Deus, eu comecei a ter outra perspectiva a respeito do meu próprio corpo, da minha autoestima. Foi aí que realmente eu comecei a desenvolver esse entendimento sobre o que é ter uma autoestima para a glória de Deus, que é totalmente diferente dessa autoestima que a gente está acostumado a ver, que é formado aí no mundo. E foi nesse processo então que o Espírito Santo me revelou algo muito forte. Ele me mostrou qual era a minha real motivação para fazer mais tatuagens. E eu percebi então que eu queria fazer outras tatuagens, não era para glorificar a Deus no meu corpo. Eu queria passar uma mensagem para que as pessoas de fora me vissem e falassem: nossa, como a beleza é autêntica, como ela é cool. Na verdade, no fundo mesmo, eu ainda tinha uma autoestima que buscava a aprovação de pessoas. E era isso que estava no meu coração naquela época. Existem algumas coisas na nossa vida que estão ali dentro do que a gente pode chamar de uma liberdade na nossa vida cristã. Quer dizer o quê? Que a Bíblia não taxou, não identificou como sendo um pecado propriamente. Então, muitas vezes, a gente tem que avaliar se essa coisa é pecado ou não, de acordo com a nossa motivação para fazer. Porque algumas vezes a gente pode estar fazendo uma coisa que é certa, que não é pecado em si mesma, mas se o nosso coração estiver com os motivos errados, isso se torna um pecado na nossa vida. E o mais importante de tudo, então, é a gente saber o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E sim, a Bíblia fala especificamente sobre tatuagem, sobre marcas no corpo. E a gente vai encontrar isso lá no livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo 28, que diz exatamente assim: pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Tem muitas pessoas que vão usar esse versículo para dizer que a Bíblia proíbe tatuagem. Mas nós temos que analisar aqui o contexto, a gente não pode tirar esse versículo fora de contexto. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que essa era uma ordenança que Deus estava fazendo ali para o seu povo, para o povo de Israel, que havia sido tirado do Egito, da terra do Egito, onde tinha uma cultura muito pagã, e estava, né, caminhando para a terra prometida, onde lá naquele lugar também tinham povos com práticas pagãs. Por exemplo, só para você ter uma ideia, tinha alguns povos cananeus que faziam tatuagens ou incisões no seu corpo para identificá-los como sendo adoradores de Baal.
E Deus não queria nenhum tipo de associação do povo dele com essas práticas pagãs. Portanto, hoje, se você quer fazer uma tatuagem, você precisa, em primeiro lugar, avaliar qual é a sua motivação. Como eu falei no vídeo passado sobre academia, nós temos que entender, acima de todas as coisas, que o nosso corpo não nos pertence. Ele é templo do Espírito Santo, ele é habitação de Deus. E tudo que nós fazemos com o nosso corpo precisa ser para glorificar o nome de Deus. Nós temos que ter isso forte no nosso coração, porque é isso que vai nos guiar nas nossas decisões. Quando você estiver em dúvida se isso de repente é pecado ou aquilo é pecado, você vai avaliar. Isso vai agradar a Deus. Eu estou usando o meu corpo para a glória dele, para honrar a Deus. E um versículo que resume muito bem isso, que nós podemos guardar no nosso coração, é aquele versículo que está em 1 Coríntios 10:31, em que Paulo diz assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, tudo deve ser para a glória de Deus. Nós temos esse norte na nossa vida, no nosso coração, não tem erro, gente. Mas não se engane, porque às vezes a gente quer arrumar argumentos ou justificativas, racionais para dizer, não, realmente eu posso fazer isso porque eu vou usar isso para a glória de Deus. Mas saiba que de Deus a gente não pode esconder o que está no nosso coração, a gente não pode esconder a nossa motivação. E em qualquer circunstância, sempre pergunte para o Espírito Santo que habita aí em você. Isso vai agradar a Deus, isso é para glória, para honrar o nome dele. E a tua paz no seu coração que você sentir que for colocada por Deus vai ser a resposta. Claro, busque sempre na palavra de Deus o que é certo e errado, mas o que a Bíblia não diz que é errado, busque no Senhor a resposta para saber se você deve ou não fazer. Talvez você tenha feito uma tatuagem antes de você aceitar Jesus, ou talvez você fez uma tatuagem quando você já tinha aceitado, mas você ainda não tinha essa compreensão no seu coração. Que às vezes pode ser, uma imagem, um símbolo, alguma coisa que seja pagão, que desagrada totalmente a Deus. Nesse caso, então, você pode se perguntar, tá, eu devo remover, eu devo cobrir, o que eu faço? Isso é uma coisa que você precisa falar com Deus. Hoje, a minha tatuagem me faz lembrar de quem eu sou em Deus, da minha identidade nele e também que eu tenho que ter a minha autoestima voltada sempre para glorificar a Deus. Mas se hoje Deus me pedisse para remover essa tatuagem, eu faria sem dó nenhum, sem pensar duas vezes. Para mim hoje vale muito mais a vontade de Deus para minha vida, o que Ele deseja, do que qualquer coisa dessa terra. E você, tem alguma experiência aí com tatuagem na sua vida? Algo que Deus falou ao seu coração? Algum testemunho que você gostaria de compartilhar? Se sim, deixa nos comentários para que eu possa saber. A gente pode aí juntos, trocar essas experiências, esses testemunhos e crescer ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Não esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo para a gente falar muito mais sobre autoestima para a glória de Deus. Porque você já sabe, eu preciso te contar.